Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Podemos nos sentar. Filhos, eu quero pregar para vocês hoje sobre a verdadeira devoção que vocês estudaram no tratado e combater uma devoção falsa que tem se estabelecido no mundo para com a Virgem Maria, mas é uma devoção infantil, uma devoção que não leva a nada a não ser a consolação pessoal e o egoísmo, chamada devoção afetiva. Devoção afetiva é aquela devoção de quem só quer colo, só quer o cuidado, mas só pensa em si. É como uma criança pequena. Quem é pai de criança pequena sabe disso. Criança pequena não sabe amar, ela só sabe receber amor. Criança não sabe amar. É como alguém dizer, eu amo com amor de criança. A quem? Porque, na verdade, o amor de uma criança, ele é simplesmente egoísta. Ele chora e quer peito. Ele reclama, tem que trocar a fralda. Tudo é por ele, tudo é para ele e nada para os pais. Essa devoção afetiva, puramente afetiva, é que faz com que as pessoas venham à Igreja Católica, olhem para Nossa Senhora, sintam que Nossa Senhora é sua mãe, mas não fazem nada por ela. Só recebem, só recebem, só recebem. E então se diz, na Igreja Católica existe uma grande devoção a Nossa Senhora. Não é verdade. Na Igreja Católica existe e tem existido um monte de gente mimada, criança infantil, que só quer receber, receber, receber e no fim das contas, Nossa Senhora trabalha sozinha pela nossa salvação, porque ninguém quer ajudá-la. E isso se chama, segundo São Luís no tratado que vocês estudaram, devoção efetiva. Existe a devoção afetiva, que é daqueles que só querem mamãezinha, mamãezinha, colo, consolação, Nossa Senhora me ajuda, me ajuda, me ajuda. E tem a devoção efetiva, daqueles que escutaram Nossa Senhora e vão trabalhar pelo reino dela no mundo. Vão trabalhar para implantar o reino dela no mundo. Na verdade, nunca se falou tanto de Maria Santíssima como se fala hoje. Mas nunca se desprezou tanto a Virgem Maria como também se faz hoje. Então, isso é uma coisa que vocês precisarão combater para que Nossa Senhora verdadeiramente seja amada, porque, segundo São Luís, o reino dela haverá de se estabelecer no mundo e é preciso que alguém trabalhe por esse reino. Para que venha o reino de Cristo, São Luís diz, venha o reino de Maria. É isso que vocês estudaram no tratado. E eu também, há 21 anos atrás, quando me consagrei. E eu escutei aquilo muito forte. Por quê? Porque devoção de criança a Nossa Senhora eu tinha desde quando eu nasci. Eu amava Nossa Senhora, sempre amei. E sabia que ela me amava também, não precisava me consagrar para saber isso. Quando eu me consagrei pelo método de São Luís e não outro, exatamente porque eu escutei esta palavra. Para que venha o reino de Jesus, venha o reino de Maria. E eu quis entrar para trabalhar pelo reino de Maria. Então, quando se consagra, lembra sempre, por esta consagração, deve-se abandonar aquela devoção egoísta, que tudo pede, tudo precisa, tudo é consolação, mas nada é a ação em favor do reino dela. E aí a Virgem tem trabalhado sozinha para alcançar os corações, porque quando ela pede ajuda, nós simplesmente corremos atrás e fugimos. Por quê? Porque nós teremos que confrontar muitas vezes o demônio, como ela confronta. Então, devoção afetiva, devoção efetiva. Eu já disse, o mundo inteiro está procurando essa devoção afetiva. Quantas aparições novas, quantas manifestações novas de Maria Santíssima dizendo convertam-se, convertam, rezem, rezem o rosário, leiam a Bíblia, se converta, muda de vida. E o povo não quer mudar de vida, mas quer a mamãezinha do céu para ser a sua mamãe. Só que São Maximiliano, que foi um santo extraordinário,
grande instrumento da Virgem Maria no mundo, ele dizia: eu quero trabalhar, sofrer, morrer, me consumar por ti, para que o reino do Sagrado Coração de Jesus se estabeleça no mundo. Então ele dizia: eu vou trabalhar, eu vou sofrer, eu vou lutar, eu vou morrer pela Imaculada, para que Jesus passe a reinar no mundo. E ele fez isso, né? Porque primeiro a saúde dele não era boa, ele tinha só uma parte do pulmão. Depois ele viveu no tempo da Segunda Guerra Mundial e morreu na Segunda Guerra Mundial, morreu assassinado no campo de concentração. Mas ele dizia: conquistar o mundo inteiro para Cristo pela Imaculada, conduzir o mundo inteiro para Cristo pela Imaculada. Portanto, o desejo do nosso coração, quando nós nos consagramos, né, com este método de consagração, é para entrar no reino de Maria e ajudar Nossa Senhora a estabelecer o reino dela nos corações, ou seja, converter as almas para Jesus, né, e levar ao triunfo do seu Imaculado Coração, que foi para isso que nós nos consagramos. Né? Quando Nossa Senhora disse em Fátima, né, o reino da misericórdia materna é o triunfo do Imaculado Coração de Maria. E o triunfo do Coração Imaculado de Maria não se fará sem um exército que trabalha por esse triunfo. Tem que existir aqueles que combaterão por Maria e vencerão por Maria. Um século de Maria, diz São Luís, né, para conquistar as almas para o coração de Nosso Senhor. Então, assim foi com São Maximiliano e assim foi o pedido de Nossa Senhora em Fátima. Eu fico pensando, quando eu li aquele livro da Santa Maria Madalena, que Nosso Senhor, quando Santa Maria Madalena se converteu, Santa Maria Madalena não sabia amar. Primeiro que ela era uma mulher tida como uma mulher mundana. As mulheres mundanas só amam a si mesmas e seduz a todo mundo para o amor que ela quer receber. Então era natural que Santa Maria Madalena, se convertendo, ela precisasse ainda ser purificada, amadurecida no amor dela, para que ela amasse Jesus corretamente. A pessoa, uma mulher recém-convertida do mundo, para ficar perto de Jesus, ela simplesmente seria mal falada por todo mundo. E assim foi, ela foi mal falada, né? Mas Nosso Senhor, quando ela se converte, naquele livro da vida de Santa Maria Madalena, diz que Jesus entregou ela para Nossa Senhora cuidar. E que foi Nossa Senhora que ensinou Santa Maria Madalena a amar Jesus do jeito certo. E segundo o mesmo livro, quando Jesus vai morrer, ele diz para os apóstolos: cuide de Madalena, porque ninguém mais me amou nesse mundo que ela. Depois da minha mãe, quem mais me amou foi ela. Alguém que era cheia de misérias, né, pela misericórdia materna se transformou em discípula do próprio amor. Quem ensinou ela a amar Jesus verdadeiramente foi Nossa Senhora, segundo aquele livro dela. E eu acredito mesmo que o São Bernardo de Claraval dizia: a Virgem Maria é a Rainha da Misericórdia. A Rainha da Misericórdia, e ela gostaria de abrir os tesouros da misericórdia dela para quem ela quer e como ela quiser. Porque Deus deu a ela o direito sobre todas essas graças, quando e como, ele diz. Bastava que alguém desse para ela esse filho, miserável. Bastava que alguém fosse lá no mundo e ensinasse a sua consagração a uma pessoa a mais. E aquela pessoa se convertendo, Nossa Senhora iria transformar a vida dela. Depois o São João Crisóstomo, que foi um padre da igreja, também dizia: a Virgem Maria é a mãe da misericórdia como um verdadeiro mar de misericórdia. Lembro que Jesus diz a Santa Faustina: mergulhe os pecadores no mar imenso da minha misericórdia e eu posso transformá-los. Eu diria o mesmo do coração de Nossa Senhora. Esse Imaculado Coração, que está em chamas, abrasados de amor, e é puro, tem os lírios, né? Mas está traspassado, porque ela também sofreu na cruz por nós, né? É nesse coração que Nossa Senhora quer que os últimos entrem. Por isso, a mensagem de Fátima. O triunfo do seu Imaculado Coração é exatamente isso. Nossa Senhora quer construir o reino da misericórdia materna no mundo e nós fazemos parte disso. Esta fraternidade da qual vocês receberam a formação faz parte disso. Há 10 anos ela foi fundada para fazer parte dos instrumentos da misericórdia materna para a salvação das almas. Qual é a missão da Fraternidade Misericórdia Materna? Ser instrumento. Vocês fizeram a formação pela internet, não é? Outros farão por grupos presenciais e assim vai.
Como ser instrumento da misericórdia materna? Não somos nós que salvamos. A salvação foi confiada a ela. O que Nossa Senhora quer de nós é que a gente conquiste mais um para o reino dela. E quem faz parte do reino da misericórdia materna? Os miseráveis. Então, Nossa Senhora não desistiu de nenhum filho dela porque ele está em pecado. Nós é que desistimos. Aqueles que fazem parte do reino da misericórdia materna, do triunfo do Imaculado Coração, obedecem a essa devoção efetiva. Não quer dizer que não possa ter a devoção afetiva. Todo filho ama sua mãe e quer ser pegado no colo. Tem que ter. O problema é que São Luís diz que o mundo tem parado só nessa devoção. E só essa devoção é egoísta. Nós temos que ir além, ele diz, né? Então, São Maximiliano, ele diz tão maravilhosamente, em um determinado momento dos seus escritos, ele diz assim: o nosso exército, o reino de Maria, ele não é só defensivo. A gente não fica daqui querendo ser santo católico, não é? Daqui só nos defendendo dos ataques do demônio. Não, eu já sou consagrado, eu já sou de Nossa Senhora, então vou ficar aqui para não me perder, para não cair em pecado. Fico aqui protegido dentro da igreja. Já me converti, já estou dentro da igreja, agora que o mundo se perca. Né? São Maximiliano diz: nossa devoção, nosso reino de Maria, nosso exército da Imaculada, ele não é só defensivo, ele é ofensivo. Então ele diz assim: nós saímos das muralhas da igreja, né, para ir no mundo, caçar os corações e trazê-los prisioneiros, São Maximiliano diz, para o Sagrado Coração de Jesus. Então ele diz: nós precisamos ir e conquistar. O São Bernardo de Claraval chamou Nossa Senhora de a roubadora dos corações. Aquela que, passando próxima aos seus filhos, né, lança o seu amor sobre eles e os conquista. Bastava que esse filho estivesse no lugar certo, na hora certa. Então a gente vai fazer um encontro mariano. Você chama aquela pessoa mais miserável que você conhece. Aquela que ninguém mais acha que pode se converter. Diz: olha, vai ter um encontro assim de Nossa Senhora. Nossa Senhora é nossa mãe. Olha, vamos lá, quem sabe. Ah, eu não, eu sou na miséria mesmo. Eu sou no pecadão, minha vida está perdida, estou divorciado, estou não sei o quê. Você vai dizer: não, vamos lá, Nossa Senhora é nossa mãe. Bastava que você levasse aquela pessoa para o lugar certo, onde Maria está, e o resto quem faria era ela. São Maximiliano acreditava tanto nisso, que ele dizia assim: se existe uma pessoa tão difícil de converter, que você já não consegue mais nada, não adianta falar, que essa pessoa não muda, compre uma medalha milagrosa, uma medalhinha. Se é o seu filho, costure na roupa dele essa medalhinha. Ache uma dobrinha da roupa, da camisa, da calça. E vai lá e bota aquela medalhinha lá dentro. Costura. Sem ele saber, deixa lá. E comece a rezar, e você verá ele se converter. São Maximiliano conseguiu várias conversões assim de última hora, só de entregar a medalhinha. Por quê? Porque para a misericórdia materna não existe um filho que se perdeu. Existe um filho que não a conhece, é só isso. Se não conhecê-la, vai se perder. Mas se a conhecer, não tem como se perder. Porque a Virgem Maria é a vida, a doçura e a nossa esperança. É o que a gente reza na Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Não existe falta de esperança ou perda da alma se esta alma fosse apresentada a Nossa Senhora. Mas quem vive na sua devoçãozinha afetiva, lá em casa rezando seu rosário sozinho, feliz, contente, indo para as missas marianas, esquecendo que tem outros filhos dela que se perderam e que não sabem encontrá-la, né? Talvez não se preocupe. Mas aquele filho que entendeu o reino da misericórdia materna é para os filhos todos. E aqueles filhos mais miseráveis, que ninguém olha por eles, Nossa Senhora está olhando. A questão é, quem vai trazê-los para ela? Olha, mãe, tem mais um aqui. Aquela alma pecadora de cabeça baixa, sem ter coragem de olhar para Nossa Senhora. Porque ela é toda pura. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha visitar? Veja o que Santa Isabel diz, né? Então aquele filho, bem perdido mesmo, bem miserável mesmo, eu não tenho coragem nem de entrar na igreja, padre. Já me falaram isso. Eu tenho tanta vergonha dos meus pecados, que eu já fiz tanta coisa errada, que eu passo na frente da igreja, eu queria entrar, mas eu não tenho coragem nem de entrar. Aí pensa aquele jovem perdido, aquela família perdida, destruída pelo demônio,
e você leva na presença de Nossa Senhora, cabeça baixa, não quer nem olhar para ela. Olha para essa imagem é linda. Se aproxime dela e olhe a face de Nossa Senhora. Tem pecador que não tem coragem, diz, ela é tão boa, mas tão boa que eu acho que se eu chegar perto dela, eu vou manchar ela. Eu vou manchar Nossa Senhora com as minhas misérias, alguém diz. Eu digo, não, vai lá, olhe para ela. Porque ela está olhando. E pode ser que aquela seja a oportunidade de uma verdadeira conversão. Então, São Maximiliano diz, instrumentos da misericórdia para a salvação do mundo. A roubadora dos corações só precisa que você apresente ela. E aí São Luís, lá no tratado que vocês leram, no primeiro capítulo do tratado, São Luís fala de 7 motivos do porquê nós deveríamos nos consagrar a Nossa Senhora. Eu vou falar desses 7 motivos. Então, existem muitas consagrações à Virgem Maria, porque nós queremos ser escravos do amor da Virgem Maria. Por que nós queremos fazer esta consagração e ser seus instrumentos, como dizia São Maximiliano? São Luís fala, tem 7 motivos para que o reino de Maria, para que nós entremos no reino de Maria. O que ele diz? Por meio de Maria, Deus salvou o mundo. Começou a salvação do mundo por meio de Maria. Hoje, São João Batista é o primeiro santo santificado antes de nascer por uma ação da misericórdia materna. Nossa Senhora foi instrumento da misericórdia de Deus para levar a graça da salvação a São João Batista. Nós queremos ser instrumentos da Virgem Maria para levar a graça do amor materno dela aos corações que não conhecem. Ela também foi instrumento. Então São Luís diz, por Maria começou a salvação e é por Maria que ela deve ser consumada. Isso está lá no primeiro capítulo do tratado que vocês estudaram. Começou por ela, vai terminar por ela. O triunfo do meu imaculado coração. O coração da Virgem Maria é Jesus. Ela não ama outra coisa que não seja Ele, não sente outra coisa que não seja a vida dele. Tudo é Ele na vida dela. O coração da Virgem Maria é o coração sagrado e salvador de Jesus. Ele é que vai triunfar. Ela é um instrumento para isso. Ela está estabelecendo o reino dela para que venha o reino dele. Ela antecede, né, o reino. E aí São Luís diz assim, foi por intermédio da Santíssima Virgem que Jesus veio ao mundo e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Primeiro motivo, porque a Virgem Maria, nesse momento, né, ele diz assim, porque Deus quer manifestar Maria e o seu reino no mundo, porque ela se ocultou neste mundo e sua humildade profunda obteve a graça do escondimento. É o que ela rezou hoje. Quando Santa Isabel olha para ela e a louva, ela louva a Deus e se esconde. Mas diz, como profecia, todos me chamarão bem-aventurada. Durante a sua vida terrena, Nossa Senhora passou escondida por causa da sua humildade. Mas agora no céu, São Luís diz, ela deve ser manifestada ao mundo. Ela deve ser mais conhecida para ser mais amada, São Luís diz. Então, o primeiro motivo, ele diz, porque ela se ocultou, foi humilde, agora Deus quer exaltá-la. Segundo motivo, é porque sendo obra-prima nas mãos de Deus, tanto na terra pela graça, como na glória para o céu, Deus quer que por meio dela todos os seres viventes a louvem e glorifiquem. Ela tem direito ao nosso louvor. Papa Paulo VI dizia, é impossível ser católico sem ser mariano. Ser católico e ser mariano é a mesma coisa. Ninguém pode ser verdadeiramente católico sem esse louvor da Virgem Maria. O que nós estamos fazendo aqui é, dentro da vida católica, querer um caminho de santificação. É mais. Mas se eu dissesse, não preciso me consagrar a Nossa Senhora, porque eu já sou, desde o batismo, consagrado, não tem problema não. Agora, que você precisa honrá-la e louvá-la, você precisa. Caso contrário, você nem católico é. Como algum católico mandar mensagem para mim outro dia, questionando os usos das imagens da Virgem Maria. Então não é católico? Eu achando que era um protestante me combatendo na internet, era um católico, questionando por que usar as imagens da Virgem Maria. A imagem é uma forma de honrá-la. É uma forma de honrá-la. Com a representação das suas imagens. É um louvor.
Não é uma adoração a um pedaço de gesso, como ele queria colocar. Depois, terceiro motivo, visto que Nossa Senhora é como a aurora que antecede o sol e o anuncia, assim ela deve ser conhecida para que Jesus seja notado e percebido. Sabe por que Jesus tem sido tão pouco conhecido, apesar de todo mundo falar dele? Porque ninguém quis conhecer a mãe dele antes. Então hoje todo mundo fala de Jesus, mas verdadeiramente, quem é Jesus? Qual é o Jesus de verdade? Veja, Dona Maria, eu posso dizer, sua filha é isso, sua Maria, que nós amamos, é isso, isso, isso e isso. Só olha para mim e fala assim, que bom, Frei, o senhor conheceu bastante da minha filha, mas ela também é isso, isso, isso e isso. Porque a mãe conhece mais o filho do que qualquer pessoa no mundo. Minha mãe está longe de mim há mais de 25 anos e ela me conhece ainda. Só que eu saí de lá adolescente, como é que ela me conhece? Me conhece porque me ama. É claro que existe uma ciência materna que faz com que Nossa Senhora conheça mais Jesus do que qualquer pessoa nesse mundo. Como que alguém vai dizer, eu conheço Jesus, sem conhecê-lo através dela? Conhece porque imaginou. Por isso tem tanta igreja protestante, cada uma pregando um Jesus diferente. Mas quem é o Jesus de verdade? O Jesus de verdade é o filho da Virgem Maria. E ela saberia dizer quem ele é. Por isso Santa Maria Madalena se antecipou em amor até aos outros apóstolos. Porque Nossa Senhora disse, meu filho é isso, isso e isso, o ame. Está lá São Pedro se confundindo, os outros apóstolos fugindo de medo. E ela não está lá, porque ela o conheceu mais do que os apóstolos. Tanto é verdade que Jesus, na hora que ressuscitou, aceita que ela venha primeiro, e ele diz para ela, agora vai aos meus irmãos e diga para eles. Ou seja, Santa Maria Madalena foi ensinar para os apóstolos o que Jesus queria que eles soubessem. Claro que esse conhecimento vem porque nós conhecemos Maria. Depois, quarto motivo, porque foi ela a via pela qual Jesus veio a sua primeira vez e será na segunda vinda. Desde o 1500 para cá, começaram as grandes aparições da Virgem Maria. Essas grandes aparições, Guadalupe, Santa Catarina de Labouré, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima. A última aprovação agora foi a Nossa Senhora de Rosa Mística. E assim, de lá até agora, nós temos visto as aparições da Virgem Maria como uma preparação para a vinda de Nosso Senhor. E Nossa Senhora dizendo, convertam-se, convertam-se. Deus está próximo, façam penitência pelos pecadores. Muitos se perdem. Façam penitência, Fátima. Quem está disposto a oferecer sacrifício pelos pecadores, façam penitência. Ou seja, como se fosse uma preparação. Então São Luís diz, né? Como ele veio a primeira vez por ela, também será assim na segunda. Quinto motivo, porque é o meio seguro, o caminho reto e imaculado para se viver a Jesus, ou para se ir a Jesus e encontrá-lo. Os que são chamados a brilhar em santidade devem encontrá-lo. Então, Nossa Senhora é um caminho fácil para a santidade. É o que São Luís diz. Curto, fácil, seguro, agradável. E é verdade, porque Santa Maria Madalena era mais pecadora do que todos os apóstolos. E talvez tenha se tornado santa antes deles. Né? Então, se tem alguém que para nós, na fraternidade, é modelo e inspiração para ser um filho da misericórdia materna, é Santa Maria Madalena, é nossa padroeira. Ela e São João. São João é aquele que conservou o amor pela presença da Virgem Maria. Então, se você já amava a Deus e se consagrou, você vai amá-lo mais, sem ofendê-lo. Se você era um grande pecador e se consagrou, você vai passar a amá-lo. Então, a misericórdia materna conserva o amor no coração de quem já tem e dá o amor para o coração daqueles que não têm. Então, São Luís diz, claro que aqueles que serão chamados a brilhar em santidade devem encontrá-la. Sexto motivo, são 7. Nesses últimos tempos, São Luís diz, Maria deve brilhar como jamais brilhou em misericórdia, em força e em graça. Isso São Luís falou em 1700.
Nós estamos em 2000. Em misericórdia, em força e em graça. Eu quero meditar um pouco mais aqui, nesse ponto, da misericórdia, porque é o carisma da nossa fraternidade, da qual vocês receberam a formação, para que vocês também conheçam a verdade dessa misericórdia materna. Então ele diz, nesse momento, para reconduzir amorosamente e receber os pobres pecadores, aqueles desviados que São Luís diz, que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica, por causa disso nós nos consagraremos. Nós estamos nos consagrando, ele diz, é o sexto motivo, para que aquelas pessoas que estão desviadas, transviadas, ele diz, para que elas retornem ao bom caminho da fé, através de nós. Nos últimos anos eu falei das aparições, mas tem uma santa que eu quero ler, e vou ler e meditar, é um texto grande, mas eu quero ler e meditar de uma santa que eu gosto muito, exatamente porque nela eu encontrei esse exemplo, é a Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani foi uma santa mística, recebeu os estigmas, sofreu muito, morreu com 20 e poucos anos, né? Uma santa extraordinária, uma santa jovem, né? E tem um relato de uma história da Santa Gema Galgani que mostra para nós essa misericórdia materna de Nossa Senhora. Talvez você já tenha escutado, eu já preguei sobre isso também, mas vou contar de novo. Tem a história dela que um dia, Santa Gema, ela não tinha família, ela tinha sido adotada por uma senhora chamada Dona Cecília. E essa senhora era como a mãe adotiva dela, levou para casa porque Santa Gema é aquele tipo de santo que passa pelo mundo para deixar um rastro de Deus e vai embora. Para dizer que Deus existe e deve ser amado. Então ela não tinha nada. Também não foi freira, né? Ela quis isso, mas ela nem tinha saúde para dar conta. Então ela vivia na casa dessa senhora, Dona Cecília. E um determinado dia tinha lá um sacerdote que tinha ido também um pouco para poder ver essa vida daquela moça que já diziam ser muito santa, né? E aí diz que um dia, era uma quinta-feira, ela sentiu, estava no jantar, ela sentiu que ia entrar em êxtase. Porque ela entrava em êxtase e começava a falar com Jesus, Jesus aparecia para ela, eles começavam a conversar, como se eu estivesse falando com vocês. Então ela sentindo que ia entrar em êxtase, ela sai discretamente da mesa do jantar e vai para o quarto. Quando ela vai para o quarto, a Dona Cecília olha para o sacerdote e diz, vamos, porque vai acontecer alguma coisa, né? E aí diz que ela entrou para o quarto, e aí passado um pouco, os dois vão para perto da porta, né? E abre a porta, está ela sentada na cama, em êxtase, olhando para frente e conversando com um personagem, né? Que era Jesus, estava diante dela, né? Então o padre vai relatar isso, porque depois ele se torna o biógrafo dela, ele vivenciou isso com ela, né? Então ele diz que seguiu e chegou lá, ela estava em êxtase, né? E nesse êxtase, ela estava lutando com Jesus, discutindo com Jesus, pedindo a Jesus a salvação de um jovem que ela tinha conhecido, né? Então ele diz, ela estava discutindo com a justiça divina para alcançar a misericórdia. Então ela estava lá debatendo com Jesus, falando mesmo, com a expressão séria, para Jesus salvar um pecador que ela queria salvar, né? Então ele diz assim, eu nunca assisti na vida um espetáculo tão comovedor. Gema estava estática, num estado espiritual de êxtase, sentada sobre o seu leito, voltava os olhos, o rosto, para uma pessoa que ela via, era Nosso Senhor. Comovida, mas sem agitação, mostrava-se resoluta na atitude de uma pessoa que discutia com quem gostaria de convencer a todo custo. Então ela estava lá, séria, falando com Jesus mesmo, tentando convencê-lo de dar misericórdia para um jovem que era muito pecador, né? E ela começou dizendo assim, o padre escutando e escrevendo, já que vieste, Jesus, ou seja, já que o Senhor apareceu para mim, né, pedir-vos-ei de novo pelo meu pecador. É o seu filho e meu irmão. Salvai-o, Jesus. E aí diz o nome do pecador. Salve esse jovem. O Senhor, ele é o seu filho. Ele é o meu irmão, né? E o Senhor é bom, o Senhor tem que salvá-lo, né? E aí
era um estrangeiro, esse jovem, e ela tinha conhecido ele numa cidade da Itália, e muitas vezes ela rezava por esse jovem, né? Porque ela tinha advertido ele que ele deveria se converter. Era um jovem impenitente. Inclusive, por carta, ela mandava para ele, e mesmo assim ele não se convertia, né? E então Jesus, surdo, o padre diz, né, as recomendações da sua amada serva, parecia decidido a tratá-lo como justo juiz. Então Jesus estava decidido. Ele não quer se converter, ele vai ser condenado. E ela do lado dela dizendo, não, Jesus, o Senhor tem que convertê-lo, o Senhor tem que salvá-lo. E aí a Santa Gema poderia ter desistido, né? Jesus falou, vou condenar, já era. Ela poderia ter desistido, ele é Deus aí, ele que salva, ele que condena. Mas ela não desiste, e ela continua. Por que é que não me ouvis, ó Jesus? Ou seja, por que você não está me escutando dessa vez? Se você sempre me escuta, né? Tantas vezes fizestes por uma só alma, e a esta recusais salvá-la? Salvai-a, Jesus, salvai-a, sede bom, Jesus. Não me faleis assim, ou seja, não fala para mim que o Senhor não vai salvar, porque o Senhor é bom, então não fala isso, né? Na boca de quem é a própria misericórdia, esta palavra, eu o abandono, não soa bem. Ela falando que Jesus diz, eu vou abandoná-lo, deixa ele se perder. Já que ele quer se perder, que se perca. Ela fala, Jesus, essa palavra na sua boca não cabe. É feio falar assim, não é? O Senhor é bom. Não deveis pronunciá-lo. Vós derramastes sem medida o vosso sangue pelos pecadores. E agora quereis medir a quantidade dos nossos pecados? Não me ouvis? A quem hei eu de recorrer então? Ela diz, né? Se só o Senhor pode salvar, eu vou pedir para quem? Se o Senhor não vai me ajudar a salvar esse pecador. Não me levantarei daqui. Ela diz, eu vou salvar-o. Eu vou ficar aqui e vou falar até o Senhor salvar, né? Dizei-me que o salvareis. Ofereço-me como vítima por todos, mas particularmente por ele. Então ela diz assim, se o Senhor não quer salvá-lo porque ele é tão pecador, então me sacrifique por ele, né? Mas o Senhor tem que salvá-lo. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Salva esse homem, né? Prometo-vos que nada vos hei de recusar. Dai-me, é uma pobre alma. Pensai nisso, Jesus. É uma alma que vos custou muito caro. Virá a ser boa e há de se corrigir. Então ela diz assim, se o Senhor converter, ela vai ser uma pessoa boa. Tantas pessoas o Senhor converteu. Tantas pessoas se transformaram em pessoas boas. Não desista dessa alma, como se ela estivesse ali combatendo pela misericórdia, né? Me dá a misericórdia, o Senhor é a misericórdia. Por que o Senhor está falando desse jeito agora? Por que o Senhor está agindo assim, né? E aí, pela segunda vez, né, por única resposta, o Senhor continuava a opor a divina justiça. Jesus, ele quis isso para mostrar para ela, né, o quanto a misericórdia materna era poderosa. Então Jesus permanece firme na decisão dele. E Jesus, não vou salvá-lo, eu vou abandoná-lo. Ela poderia ter desistido, segunda vez, né? Terceira vez, Gema continuou também, animando-se cada vez mais. E diz a Jesus, eu não procuro a vossa justiça, mas a vossa misericórdia, porque sois, Jesus, a misericórdia. Ide ter com esse pobre pecador e dai um abraço ao seu coração, vereis que ele se converterá. Experimentai, ao menos ouvi, Jesus. Vós, como dizeis, tendes multiplicado ações para o ganhar, mas nunca o chamastes de vosso filho. Experimentai. Então ela diz assim, ele não está se convertendo não? Deve ser porque ele não tem pai. Então faz assim, Jesus, vai lá, dá um abraço nele, não é? E deixa ele sentir que ele é o seu filho, porque o Senhor chamou ele de filho tantas vezes, né? Mas talvez ele não experimentou. Então vai lá, não dá a justiça, dá a misericórdia. Dizei-lhe que sois o seu pai e que ele é o vosso filho. Vereis que esse doce nome de pai, o seu coração endurecido, há de se abrandar. Verdadeiramente. Nós só estamos aqui porque acreditamos no amor de Deus por nós. São Paulo diz assim, olha, veja, que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados seus filhos, e nós somos de fato. E eu tenho certeza, São Paulo diz, que não há nada nesse mundo, nem frio, nem fome, nem sede, nem nudez, nem perigo, nem nada que nos pudesse separar do amor de Deus. Então, ele está convicto disso, né? Então ela diz, faça isso ou vai ver, né? Nessa ocasião, o Senhor
para mostrar à sua serva os motivos da sua severidade, descobriu-lhe uma por uma, com as pequenas circunstâncias de lugar e tempo, todas as faltas desse pecador, concluindo por dizer que a medida estava cheia. Ou seja, ela estava pedindo misericórdia e Jesus dizendo, eu vou dar a justiça. E então, para mostrar um pouquinho mais o quanto nossa miséria é grande, Jesus começa a mostrar para ela todos os pecados daquele jovem, do menor ao maior. E é verdade, é isso que nós somos, miséria. Miséria. Se fosse por causa de nós não seríamos salvos. Então não é a sua consagração que vai dar a você o direito do céu. Quem vai conquistar o céu para você é ela, porque você está entregando todos os méritos e todas as satisfações. Não vai ter direito a mais nada. Então até a sua própria salvação agora depende dela, eu também. Não é porque eu sou padre que eu vou para o céu. Eu vou para o céu se Deus me der misericórdia. E eu acredito que sou tão miserável que essa misericórdia eu peço através de Nossa Senhora. Para abrandar o coração dele, ele não falar isso aqui quando chegar a minha hora. A pobre menina, que repetiu em alta voz toda essa confissão, ficou espantada. Os braços caíram, soltou em profundo suspiro, parece ter fugido toda a esperança de vencer. Por quê? Porque, claro, quando ela viu, quando Santa Gema viu, quantos pecados aquele rapaz tinha cometido, e viu o sangue de Jesus, ela disse, ele não vai se salvar. Ele não vai se salvar. Mas, de repente, dissipa-se o seu abatimento e ela volta uma terceira vez para combater Jesus. E então ela diz assim, muito bonita, ela diz, eu sei. Ela fala 3 vezes. Eu sei, Jesus, que ele vos ofendeu muito, mas não vos tenho ofendido ainda mais? Ela diz, eu sou mais pecadora do que ele. E não obstante, tendes usado de misericórdia comigo. Eu sei que ele vos fez chorar, mas nesse momento não deveis pensar nos seus pecados. Deveis sim pensar no vosso sangue derramado. Você está dizendo, por que o Senhor derramou sangue então? Não foi por amor? Então não pensa nos pecados dele, Jesus, porque eu também sou pecador e o Senhor vem até mim. Pensa no poder do seu sangue. Que bondade tendes tido para comigo? Usai para com o meu pecador, eu vos peço, das mesmas delicadezas de amor, de que tenho sido seu objeto. Lembrai-vos, Jesus, que o quero no céu. Triunfai, eu vos peço pela vossa caridade. Então, a terceira vez, ela está nesse duelo de amor, na verdade. É um combate para ver que amor vai vencer. O da justiça ou o da misericórdia. Entretanto, o Senhor permanecia inflexível e Gema voltou a cair no mesmo desalento. Está em silêncio, parecendo abandonar a luta, quando de súbito brilha em seu espírito um outro motivo que lhe parecia invencível. Então, ela achou ainda mais uma arma contra aquela justiça de Jesus. Veja, o dia da ira de Deus será o dia em que os nossos pecados serão vistos. E nós seremos condenados. E vamos pedir que as montanhas caiam sobre nós, porque nós reconheceremos de fato que se formos salvos, foi a misericórdia. Porque de resto, nós só temos pecados a contar. Nós não temos outra coisa. Ninguém é digno do céu. O céu é uma graça, é um milagre. Então, ela encontrou mais uma coisa, e o padre Biolf diz, retorna com a coragem, uma última vez, depois de já ter perdido as esperanças, ela volta e diz assim, bem, eu sou uma pecadora, não podeis encontrar pior do que eu. Vós mesmo me disseste, um dia Jesus disse para ela, não existe ninguém mais pecador que você. Veja, e era santa, E era santa, Santa Gema nem cometeu pecado mortal, dizem. Então assim, que pecado? Nós somos pecado, nós somos miséria. Então ela diz para ele assim, bem, eu sou uma pecadora, não existe maior do que eu, o Senhor já me disse isso. Não mereço, confesso, não mereço que me atendais.
dizendo, eu não mereço que o Senhor me dê misericórdia. Eu não mereço. Se for por causa disso, o pecado dele é menor do que o meu, por que eu estou pedindo misericórdia, né? Eu sou uma pecadora. Apresento-vos, porém, outra intercessora. Ele diz, já que eu não posso, ele diz, é vossa própria mãe, que vos pede em seu favor. Ides dizer que não a vossa mãe? Ela pergunta para ele, né? Certamente a ela não podeis fazer. E agora dizei-me, Jesus, que o meu pecador está salvo. Ele diz, então, o senhor não vai me dar, não? Então, agora eu vou pedir por ela, quero ver se o senhor não vai dar. Se o senhor não der, então agora o senhor fala para ela que não vai dar, né? Desta vez, diz o autor, alcançou a misericórdia. O misericordioso Senhor concedeu a graça e a cena mudou de aspecto. Com um ar de alegria indescritível, Gema exclamou, está salvo, venceste Jesus, triunfai sempre assim. E então ela sai do êxtase. Quando ela sai do êxtase, o padre diz, né? Esse espetáculo verdadeiramente admirável tinha durado uma meia hora. Para o descrever, utilizei as próprias palavras da Gema, da Santa Gema, né? Recolhidas por escrito quando ele escreveu. Né? Tinha me retirado para o meu quarto, entregue a 1000 pensamentos, quando ouvi a porta da casa bater. Era noite. Né? Ele tinha se retirado, depois que viu o êxtase, e escutou alguém batendo a porta. Anunciaram-me que era um indivíduo estranho. Então, manda entrar aquele jovem, padre, né? Aquele jovem entra e se lança aos pés do sacerdote, chorando, e pede que o sacerdote escute a confissão dele. Meu Deus, ele diz, quão foi a minha surpresa. Por que surpresa? Porque aquele jovem que bateu na porta, depois que o padre saiu do quarto da Santa Gema e foi para o quarto dele, que bateram a porta, ele foi atender, e o jovem, chorando, cai aos pés dele e pede para confessar. Ele diz, era aquele jovem que a Gema estava tentando conquistar para nosso Senhor. E aí ele diz, terminando, acusou-se de todas as faltas reveladas no êxtase da Santa Gema, esquecendo-se somente de um que lhe pude recordar. Consolei-o, contei-lhe a cena que acabara de presenciar e obtive dele a autorização de publicar estas maravilhas do Senhor. Depois ele me abraçou e partiu. Já fazem alguns anos, mas parece-me ainda ter diante dos olhos aquela cena. Quem disse isso foi o padre Germano de Santo Stanislau. Foi o biógrafo da Santa Gema Galgani. Foi o biógrafo daquela que se converteu. Esse exemplo, filhos, eu queria dar a vocês, e vou caminhar para o fim, exatamente para que vocês entendam. Nós estamos nos consagrando a Nossa Senhora, não para ser um filhozinho de Maria, porque isso nós já somos. Se for só para poder me consagrar, para dizer que eu sou consagrado e ficar feliz porque eu sou amado, não precisa não. Nós já somos amados, independentemente de saber. Ela é nossa mãe, e não é de agora, é desde a cruz. Né? E ela nos ama e nos abraça. Mas nós estamos nos consagrando para mais. É para construir esse reino de Maria, que deve brilhar em misericórdia, eu acabei de falar. Ela triunfa em misericórdia. Segundo, ele diz, em força. Por quê? Porque nesses últimos tempos, São Luís diz, os inimigos da igreja e das almas se levantarão. Sabendo que pouco tempo lhe resta, diz o São Luís, eles se levantarão para combater ainda mais os filhos de Maria. Hoje, o demônio seduz a cada um de nós com o que ele tem de mais astuto. Uma delas é, por exemplo, as riquezas. Pouquíssimos consagram os seus bens para a construção do reino de Maria. Por que eu digo isso? Porque no passado, as pessoas, para uma obra mariana, elas sempre davam mais recursos materiais. Hoje, olhando no mundo, as obras marianas são as mais pobres. São Maximiliano, quando quis construir a cidade para a Imaculada, ele não tinha dinheiro. Ele botou uma estátua no terreno de um príncipe. Botou uma estátua da Virgem Maria, medianeira de todas as graças. Botou a imagem primeiro e depois foi pedir o terreno. Chegou lá, o príncipe queria trocar o terreno por missas
celebradas até o fim do mundo pela família dele. Era muita coisa. São Maximiliano diz, olha, eu não posso fazer isso. Não posso fazer esse tipo de promessa, né? E São Maximiliano sai. E o príncipe diz, você não vai levar a imagem, não? Sua imagem, você botou lá porque quis. Né? Ele disse, não, pode deixar lá, pelo menos o povo passa e vê. Né? Aquele príncipe tocado pela simplicidade de São Maximiliano e pela certeza de que se não fosse ali, seria em outro lugar, São Maximiliano construiria um reino para Nossa Senhora. Uma cidade, né? Ele construiu. Aí o príncipe chama ele e diz, não, volta aqui. Pode pegar o terreno para você. Valia muito. Né? As igrejas da Virgem Maria, os grandes santuários. Primeira basílica papal de Roma é um santuário mariano, onde o Papa Francisco foi enterrado. Então, as pessoas seduzidas pelo amor das riquezas seguram seus centavos. Né? Então, muitos não vieram aqui também por isso, com medo de gastar o dinheirinho que tem hoje e faltar amanhã. Entende? E se eu for hoje e botar a gasolina, e se eu for e aí amanhã não vai ter para eu poder... Claro, se a Virgem Maria não é capaz de conceder todas as graças, então ela não vai te dar a graça material. Agora, se Nossa Senhora é medianeira de todas as graças, ela também vai trabalhar pelo seu financeiro, pelo bem da sua vida material. Quem deu a Nossa Senhora nunca perdeu, mas o mundo está seduzido pelo temor. Então o reino de Maria está sendo construído muito lentamente. É uma imagem que a gente consegue, bota lá. É um livrinho que a gente publica, divulga. É um reino que não está se levantando, né? Por quê? Porque o mundo, para as suas coisas, fazem coisas maravilhosas, gastam milhões. Depois, ele diz, não só em misericórdia, em força, mas também em graça. Por que graça? Porque Nossa Senhora precisa nos sustentar para dar conta do combate que hoje se estabelece na nossa vida. Os nossos filhos querem se perder, nossa família quer ser destruída, os jovens não querem entrar nos seminários, os que entram se sentem enfraquecidos e querem ir embora. Se ordenam padre, estão sofridos porque é muito peso em cima das costas do sacerdote. Se Nossa Senhora não for o amparo e a graça para a vida sacerdotal, ninguém dá conta. Então ela precisa triunfar em graça. E enfim, o sétimo motivo, último. Sétimo motivo, São Luís diz que o reino de Maria será terrível para o demônio, os seus seguidores, como um exército em linha de batalha. Então não adianta ficar dentro da muralha, sendo consolado pela mamãezinha, e o demônio avançando contra os católicos, contra as famílias, contra os jovens, e ninguém fazer nada. Ela deve triunfar, né, com o seu exército, seus seguidores, porque sendo pouco tempo que lhe resta para perder as almas, os demônios se redobrarão seus esforços em combater os servidores fiéis de Maria Santíssima. Então, claro, os verdadeiros devotos de Maria combatem pelo reino de Maria. E aí eu leio, para concluir, aquela profecia do São Luís, que vocês leram no tratado, no artigo 5º do capítulo 7º, onde São Luís diz assim, depois de falar de todas as belezas da consagração, todas as promessas, ele suspira e diz assim, quando virá esse tempo feliz, porque será um reino de Maria. Quando virá esse tempo feliz, em que Maria Santíssima será estabelecida, Senhora e soberana nos nossos corações, para submetê-lo plenamente ao império do seu grande e único Jesus, ou seja, quando Nossa Senhora vai triunfar para que Jesus triunfe? Quando chegar ao dia em que as almas respirarão Maria, como o corpo respira o ar, então naquele tempo Maria será verdadeiramente amada. Então coisas maravilhosas acontecerão nesse mundo, onde o Espírito Santo, encontrando sua querida esposa, como que reproduzidas nos corações, nas almas, então esses servos de Maria transparecerão o amor de Maria na sua pessoa. Quando uma pessoa disser assim, nossa, eu sinto tanto a presença de Nossa Senhora em você, saiba, naquele dia você é um consagrado. Encontrando Maria reproduzida nos corações, nas almas, a elas descerá abundantemente, enchendo-as de seus dons, particularmente do dom da sabedoria, a fim de operar maravilhas da graça. Meu caro irmão, está falando para nós agora, quando chegará esse tempo feliz, esse século de Maria,
em que inúmeras almas escolhidas, perdendo-se no abismo do seu interior, se tornarão como cópias vivas de Maria para glorificar a Jesus. Esse tempo só chegará quando se conhecer e praticar esta devoção que eu ensino. Quando essa devoção da Santa Escravidão começou a ser mais conhecida e mais amada? Nas últimas décadas. Nas últimas décadas. São João Paulo II é como se fosse aquele que apertou o botão, porque ele era um consagrado. Totus tuus Maria. Ele era um consagrado. Né? E depois dele a gente viu a Santa Escravidão começar a ser conhecida no mundo inteiro. Para que venha o teu reino, venha o reino de Maria. Assim termina São Luís essa profecia. Eu creio, filhos, que para nós que já entramos nesse exército, nesse rol dos escravos de Maria, isso aqui está acontecendo. Qual é o segredo, portanto, para chegar lá? A obediência. Obediência a Maria Santíssima. Como Maria Santíssima estabelece nesse mundo o seu exército? Criando as obras. Né? Quando eu me consagrei, eu tinha 19 anos para 20 anos. Tinha passado o postulantado, estava no meu noviciado, e um irmão me deu esse livrinho para eu conhecer. E eu me consagrei sozinho. E naquele dia eu disse a Nossa Senhora que eu estava disposto a tudo por ela. Anos depois, Nosso Senhor, por ela, me pediu esta obra, a fraternidade. E eu por muitos anos fiquei com muito medo e dizia, eu não vou dar conta. É muita coisa, é muito difícil. Conduzir almas não é fácil. Até que Nosso Senhor me lembrou do que eu tinha prometido. E então um fundador me diz, Frei, exorciza isso e obedece. Obedece. Tudo vai ser feito por ela, no fim das contas. Né? E então, há 10 anos atrás, nós obedecemos. E aqui está a obra de Deus entre nós acontecendo. Né? As irmãs, os jovens, as famílias. E o reino de Maria, as escolas, as criancinhas sendo educadas. Ontem mesmo fui rezar a missa na escola nossa, em Brasília, na escolinha pequena, escola pequena. Eu disse, o reino de Maria está construindo na simplicidade. Né? Escolinha pequena, mas uma criancinha de 6, 7 anos foi fazer a leitura tão bem lida. Né? Os outros vindo comungar com 7 anos de idade, criança que nunca cometeu um pecado impuro, poder receber Jesus e glorificar Jesus com a sua alma pura, enquanto eu fui comungar Jesus com 13 anos, porque a teologia da libertação não deixou eu comungar antes. Nós temos que devolver os corações para a Virgem Maria, para que desde pequeninos ela cuide. Alguém colocou lá no Instagram foto de 4 crianças de uma família nossa. Muito purinhas, muito purinhas. E alguém disse, são tão puras, né? Parecem santas. Se nós dessemos essas almas para Nossa Senhora, os puros para o amor ser conservado, como São João. Os impuros para a miséria ser transformada em misericórdia, como Santa Maria Madalena. Nossa Senhora nos dê a graça de nos consagrar hoje, e consagrando a ela, escolher o caminho para me tornar um dos seus instrumentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.